Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais uma vez pedindo seu like aí no vídeo, né, reforçando para você se inscrever no canal para que você possa estar recebendo o nosso conteúdo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma técnica que a gente usa com a ventosa, muito útil, que já pega uma abrangência muito grande de distúrbios, que é o equilíbrio homeostático, também conhecido como equilíbrio ganglionar, né? A ventosa terapia, ela é uma técnica holística, vindo da medicina chinesa, e ela tem formas de atuar que vai promover no organismo todo um equilíbrio homeostático, né? O principal equilíbrio que eu faço com a ventosa, né, que você faz, é na própria coluna vertebral, onde no eixo central da medula espinhal nós temos um vaso chamado vaso governador, que é um meridiano da acupuntura da medicina chinesa que passa bem em cima dos processos espinhosos da vértebra, né? E na lateral dessas vértebras nós temos os processos transversos, onde nós passamos também um vaso da medicina chinesa chamado meridiano da bexiga, o primeiro ramo do meridiano da bexiga. Então, trabalharmos as ventosas no vaso governador e no primeiro ramo da bexiga, a gente promove assim um equilíbrio homeostático ganglionar muito interessante. Por que isso acontece? A coluna ela é feita pela medula espinhal e existem os ramos, né, as raízes nervosas que saem da coluna. Após saída da raiz nervosa, nós temos os gânglios da raiz dorsal, né? Esses gânglios ocorrem sinapses neurológicas lá, na qual levam informação para todo o nosso organismo, para os nossos músculos, para os nossos órgãos e para a nossa pele. Então, os gânglios da raiz dorsal, eles são repletos de conexões neurológicas e sinapses neurológicas. Esses nervos que saem da medula, eles passam entre os espaços do processo transverso da vértebra, né? Que são repletos de músculos, que existem toda uma base estrutural e funcional da coluna. Quando nós temos problemas posturais, emocionais, psíquicos e até problemas assim de lesões, né, própria lesão esportiva ou uma lesão de uma queda, de um trauma, de uma luxação, enfim, ou problemas de vícios posturais mesmo, sedentarismo, dentre outros, doenças também como degenerações articulares e tudo mais, esses espaços entre os processos espinhosos, eles ficam desalinhados, né? E com isso, a circulação neuronal pela raiz nervosa passa a ficar comprometida, podendo ocorrer comprometimento a nível neuronal, né? Então, o que acontece? Essas raízes nervosas, elas são conectadas através de um sistemas chamado simpático e sistema parasimpático, no qual equilibram as funções orgânicas do nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, um sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático reduz a frequência cardíaca. Isso acontece com a frequência respiratória, com a broncodilatação, funcionamento do estômago, do intestino e também a contratilidade muscular, a sensibilidade da pele. Então, todo esse sistema simpático, parasimpático, né, ele é controlado pelas raízes nervosas. Uma vez que você tem esses espaçamentos articulares reduzidos, você diminui a funcionalidade adequada desse sistema. Então, visto isso, vamos pensar na ventosa. Se você fizer as ventosas no centro da coluna ou no primeiro ramo da bexiga, né, que é no meridiano da bexiga, você vai estar promovendo um relaxamento dessa musculatura, uma melhor circulação sanguínea, né, na visão chinesa, uma circulação do Qi, que é a energia, como os chineses chamam, e com isso vai estar promovendo uma melhor circulação neurológica nessa região. Tendo uma melhor circulação de neurônios, você vai ter um melhor equilíbrio orgânico, que vai ser chamado equilíbrio ganglionar, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu começo a tratar a ventosa terapia é o equilíbrio ganglionar. Eu fiz uns vídeos aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona. Nós podemos fazer o equilíbrio ganglionar de duas maneiras que tem o mesmo objetivo, tá? Ou você faz
colocando as ventosas no centro da coluna, no vaso governador, tendo um espaçamento de em torno de um dedo de cada ventosa, ou você utiliza o primeiro ramo da bexiga, que fica 2 dedos do centro da coluna, também fazendo espaçamentos entre as ventosas. Basta você fazer uma dessas duas maneiras que você vai estar promovendo equilíbrio ganglionar. Mas como escolher uma ou outra? Geralmente, depende do número de ventosas que eu tenho. Se eu tenho pouca ventosa, se eu tenho um kit pequeno, eu opto em fazer no centro da coluna, que você já vai resolver. Mas se eu tenho bastante ventosa, geralmente aquele kit maior, eu tenho 2 kits ou bastante ventosas, eu geralmente faço no primeiro ramo da bexiga, que você vai estar pegando bem em cima dos gânglios da raiz dorsal da coluna, que é bem interessante também. Se você tiver pouca ventosa e quiser fazer no ramo da bexiga, você vai ter que fazer de um lado, depois de outro, então vai demorar mais tempo. Então basta você fazer no vaso governador, que também dá certo. A maneira correta de a gente fazer isso é a gente coloca as ventosas separadas na distância de um dedo de cada ventosa, pegando desde ali do occipital até a base do sacro, por toda a coluna vertebral. Vou passar uma dica para vocês bem interessante, né? Na nossa cultura ocidental, nem todo mundo gosta de ficar com as manchas das ventosas. Então, o que normalmente eu faço? Ao invés de eu deixar bastante tempo a ventosa no mesmo ponto, eu alterno as ventosas. Como é que isso funciona? Se eu deixar a ventosa 3 minutos direto, o que vai acontecer? Vai ficar aquelas manchas escuras. Ao invés de eu fazer 3 minutos direto, eu coloco as ventosas, retiro após 1 minuto e reposiciono elas nos espaços intermediários, né? Então, para o equilíbrio ganglionar, você vai deixar as ventosas com espaço de um dedo entre uma ventosa e outra durante 3 minutos, né? Normalmente com uma pressão leve à intermediária, que seria de 1 a 3 pressões, né? Após 1 minuto, você retira as ventosas e alterna as ventosas nos espaços das ventosas anteriores. Você fazendo isso, você evita que fiquem as marcas pretas no seu paciente, diminuindo aquele desconforto visual, aquela sensação de que o paciente está todo marcado, né? Ou você pode deixar os 3 minutos direto, mas sabendo que vai ficar marcado, tá? Tem gente que adora, hoje em dia, aparecer com essas marcas e tal, tá até meio que na moda. Mas, numa forma geral, as pessoas não gostam. Então, a gente alterna essas ventosas entre o espaço, 1 minuto, retira e reposiciona durante 1 minuto, e você com isso vai ter o seu paciente sem marcas pretas e vai ter feito o seu equilíbrio ganglionar. Então, para a gente localizar o vaso governador, a gente vê bem no ramo central da coluna. Colocando 2 dedos na lateral, nós temos o primeiro ramo da bexiga. Hoje nós vamos colocar as ventosas nessa distância de 2 dedos do centro da coluna, distribuindo por toda a coluna vertebral. Distribuindo de maneira uniforme nos 2 lados da coluna. Você vai deixar em torno de 1 minuto nessa posição. Depois você pode retirar e deixar mais 1 minuto nas posições intermediárias. Se você preferir, pode deixar os 3 minutos. Porém, vão aparecer aquelas famosas manchas escuras. Para retirar, você puxa o pininho, da ventosa, e ela sai facilmente. A forma correta de colocar para alternar as ventosas é o espaço de um dedo, porque após 1 minuto você vai retirar essas ventosas e vai recolocá-las entre os espaços que você deixou anteriormente. Então, no equilíbrio ganglionar, pegando a coluna vertebral no centro, você vai deixando esses espaçamentos. Depois de 1 minuto você alterna 3 vezes, ok? Outra maneira de você fazer o equilíbrio ganglionar é com a ventosa de vidro, utilizando o forro.
Nessa técnica você tem que ter bastante cuidado com o álcool, tem que ficar bem longe do seu cliente, do seu paciente, para não ter risco de explosão. Você põe o fogo aí na sua bolinha de algodão e você vai posicionar agora as ventosas de vidro em cima do vaso governador. Essa técnica é muito interessante com as de vidro por usar o benefício do calor do fogo, então ela se torna mais relaxante que a de acrílico, por ter o calor envolvido. Da mesma forma, você vai seguir o vaso governador bem no centro da coluna. Vai deixar em torno de 1 minuto, vai retirar e reposicioná-las entre os espaços ou deixar os 3 minutos corridos. Para soltar, basta você pressionar com seu polegar na base da ventosa e segurar com muito cuidado os seus copos para eles não caírem. É uma técnica muito prazerosa, muito relaxante. Pronto, então a primeira etapa é o equilíbrio ganglionar. Você, toda vez que for fazer as ventosas, você inicia com essa técnica que vai ser muito satisfatória, já vai dar um bem-estar fantástico no seu cliente, no seu paciente. Ele vai se sentir bem melhor, mais relaxado, vai até dormir melhor aquela noite, já melhora as dores da coluna e o equilíbrio geral homeostático vai acontecer, tá certo, gente? Então é isso. Obrigado, até o próximo.